Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Evandro Weissheimer e eu sou da equipe de treinamentos da Web Compliance e vou conversar com vocês hoje sobre uma sensibilização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é, na verdade, a Lei 13.709 de 2018 e que trata, a própria designação que diz, dos dados pessoais de todas as pessoas físicas que estiverem envolvidas numa operação de tratamento de dados com um determinado prestador de serviços ou vendedor de mercadoria. Quais são os conceitos principais que nós precisamos falar desse nosso objetivo de sensibilização? A gente entenda as questões principais de LGPD e ela passa pelo entendimento do que é um dado pessoal e o que é um dado sensível, que são os conceitos principais. Dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa natural, e esse é o foco da LGPD: proteger os dados das pessoas físicas, das pessoas naturais, que acabam disponibilizando seu nome, RG, endereço para algum prestador de serviços ou vendedor de mercadorias que vai utilizar esses dados de alguma forma que lhe seja útil, gerando evidências, mapeando consumo ou mesmo a posição geográfica onde a gente esteja. O dado pessoal, em princípio, e os exemplos mais próximos são o nome, o CPF e o endereço. E um cuidado, né? O dado pessoal é todo dado que, isolado ou em conjunto, pode chegar à identificação da pessoa. Então, pessoal, o endereço é um dado pessoal. Se eu puder dizer que mora lá na rua X, número tal, um homem com mais de 45 anos, e eu sou o único homem que mora naquele endereço, a gente consegue fazer a identificação. Então, vamos ver esse conceito com atenção. Porque, às vezes, dados isolados, eles, quando juntados e conectados, me permitem, sim, identificar uma pessoa. Então, portanto, o endereço, quando ele permite a minha identificação, é também um dado pessoal. E qual é a diferença para os dados sensíveis? Bom, os dados sensíveis colocam essa pessoa natural dentro de um contexto, dentro de uma situação mais aberta. Os dados sensíveis são dados relacionados à origem racial, étnica, à religião, à opinião política, filiação ao sindicato, o mesmo partido político ou religioso, uma opção política ou filosófica, todos os dados relacionados à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Todos esses são dados sensíveis. E qual é a diferença para os dados pessoais? Eles exigem um cuidado maior quanto do seu tratamento. E o tratamento de dados é um conceito que a gente já viu em um outro módulo de sensibilização. É qualquer situação relacionada à utilização de um dado pessoal. Os dados sensíveis, por eles colocarem a pessoa num contexto e trazerem alguma informação mais ampla sobre ela, eles exigem um cuidado mais rigoroso, uma atenção maior com esses dados por quem está tratando. Então, essa é uma situação que a gente alerta que precisa, sim, um cuidado maior no momento em que eu estou tratando esses dados considerados sensíveis. Quem trata os dados? Quem está envolvido nas operações de tratamento de dados? Vendo, nós concentramos, e eu estou destacando aqui para vocês, a figura do controlador. O controlador é sempre uma pessoa física ou jurídica que está prestando um serviço com um intuito econômico ou para o cumprimento de determinada obrigação, e a gente coloca aqui na figura dos controladores, inclusive o poder público, os municípios, o Estado, a União, o INSS, são todos controladores de dados. Por quê? Os titulares, que são sempre pessoas físicas, entregam para o controlador, disponibilizam para o controlador seus dados pessoais. Nome, CPF, preferência de consumo, se é gremista ou se é colorado, todos esses dados que são disponibilizados para determinada pessoa física ou jurídica exercer alguma atividade de tratamento. O titular tem, na figura do encarregado de dados, uma pessoa que é nomeada pelo controlador, e aí o encarregado pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, que vai prestar o serviço de fazer essa relação entre o controlador, o titular de dados e os outros agentes, que são a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada justamente com o objetivo de regulamentar toda essa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e orientar
os entendimentos sobre a lei e também sobre os operadores. Então, o encarregado faz a ligação entre os titulares e todos esses agentes, sendo que o operador de dados é uma figura que aparece no momento em que o controlador contrata esse terceiro para fazer uma parte ou todo o tratamento de dados dos titulares que ele está controlando. O controlador é quem decide o que fazer com os dados, mas ele pode terceirizar o tratamento, a guarda, a manutenção, mesmo o processamento dos dados. E ele faz isso se utilizando de outras pessoas, de outras empresas, que são as operadoras do dado. Um exemplo aqui, que é mais fácil da gente entender, é o banco, no momento em que ele paga o salário dos funcionários de determinada empresa, que é a controladora de dados. O controlador, que é a empresa, não paga diretamente os funcionários, mas ele dá uma ordem para que o banco pague os funcionários. E para isso, quais os dados que o controlador encaminha ao operador? O nome de todos os empregados, o valor do salário e o número de contas. Então, o operador está agindo em nome do controlador. E esses são os agentes envolvidos no tratamento de dados que vocês precisam conhecer. Onde estamos nós, todos aqui titulares de dados? Aqui nessa ponta. E nós, justamente, fornecemos os dados ao controlador para que ele, então, utilizando-se ou não de operadores, faça o tratamento, estando a ANPD como órgão que vai cuidar do gerenciamento de todos os tratamentos de dados, em especial da fiscalização quanto ao cumprimento da LGPD. Quando a gente olha para os dados, nós precisamos entender o ciclo de vida, que começa sempre com a coleta, que é a obtenção, que é a entrega do dado pessoal de uma pessoa física para o controlador. O controlador recebe esse dado pessoal, seja o nome, o CPF, a preferência de consumo, e vai processar este dado, fazendo a sua análise e utilizando ele conforme o seu objetivo, a buscar esse dado pessoal. Dentro do ciclo de vida, nós temos uma fase que é sensível, que é a questão do compartilhamento, que é quando o controlador pode compartilhar esse dado, fazer um uso conjunto desse dado com outros organismos, com outras organizações. Um exemplo de compartilhamento que nós vimos é o caso da empresa que compartilha o dado com o banco para fazer o pagamento. No caso da folha de pagamento, a empresa também compartilha as informações de cada empregado com o INSS, por causa do cumprimento do tempo para aposentadoria. A empresa compartilha os dados também com a Caixa Federal, que gerencia os depósitos do FGTS. Então, nós temos diversas hipóteses em que os dados eles são controlados por uma organização e ela acaba compartilhando com outras. E essa é uma situação que também tem que ser regulamentada e que também exige a adequação, assim como os cuidados no armazenamento de todos os dados pessoais. E é uma situação peculiar porque, sempre na hipótese de vazamento, de má utilização, nós vamos ter prejuízo aos titulares dos dados. E nós temos também uma etapa que é a da eliminação dos dados, que é quando a gente descarta os dados. Existe uma série de cuidados que nós precisamos ter quando a gente está discutindo a questão da eliminação dos dados pessoais. Sempre que eu estiver fazendo o tratamento de dados pessoais, nós obrigatoriamente temos que encaixar a justificativa para ter esse dado pessoal dentro do nosso banco de dados, numa dessas 10 situações que aparecem para vocês aqui. Sendo que a mais famosa, digamos assim, a mais comentada é sempre a questão do consentimento, ou seja, a necessidade do titular de dados ter que manifestar o consentimento dele para a utilização dos seus dados. Mas essa não é a única hipótese de tratamento, e nós temos outras 9 que estão elencadas na LGPD como fundamento para tratar os dados. A questão do consentimento é mais sensível, porque ela exige todo um gerenciamento. E na medida que eu consinto, que eu concordo que o meu dado seja tratado, eu posso, nesse mesmo momento, também revogá-lo. E se eu revogo, o que acontece? Aquele controlador perde a possibilidade de tratar os dados. Então, o consentimento é um fundamento para o tratamento de dados que exige uma maior atenção e um maior controle, para justamente ter evidências que o controlador
obteve o consentimento livre, inequívoco e informado do titular para o tratamento de dados. Mas nós temos também o cumprimento de obrigação legal, que é uma situação que está muito próxima aí do contrato de trabalho no que diz respeito àquelas informações que devem ser prestadas para o INSS e para o FGTS. Nós temos aí a execução de políticas públicas, e essa se aplica muito aos órgãos públicos, à prefeitura, e isso nós vimos também, de uma certa forma, bem presente ultimamente por causa da questão da pandemia e aquele tratamento de todos os dados das pessoas que estavam contaminadas pelo Covid. Então, essa foi uma das justificativas. A utilização para pesquisas, preferencialmente de forma anonimizada, ou seja, sem indicativo de quem é a pessoa que está prestando informação, ou, por exemplo, no caso do próprio censo, é uma hipótese que legitima o tratamento. Nós temos a execução de contrato como uma forma que também nós temos aqui o contrato de trabalho como uma situação em que a execução do contrato leva ao tratamento de alguns dados pessoais entre os empregados e os empregadores. O exercício regular de direitos que estejam previstos aqui, ligados aos direitos do titular ou do controlador, e a proteção da vida e a tutela da saúde, que se aproximam aqui, mas que, na verdade, tem ligação com aquelas questões urgentes relacionadas ao tratamento da vida ou mesmo questões não urgentes relacionadas à tutela da saúde. O legítimo interesse, que é uma situação em aberto e que tem uma grande gama de interpretações sobre o alcance do legítimo interesse do controlador para tratar dados, mas é uma situação que está prevista, assim como toda a manutenção do cadastro de dados para proteção ao crédito. Essa é uma situação que é peculiar, é uma inovação aqui do Brasil, que não existe na Europa, por exemplo, mas que está presente porque é um fator importante dentro da economia e da forma como as empresas se interrelacionam, porque a proteção ao crédito repercute lá no quanto as empresas vão conceder para nós, titulares de dados, como limite de operação. Então, é uma questão importante e que tem, assim, essa possibilidade de manutenção e de tratamento de dados com esse objetivo específico. Quando nós olhamos a LGPD, nós visualizamos diversos direitos dos titulares de dados. E essa importância e esse enfoque que tem que ser dado por todas as empresas que tratam dados. Quais são os principais direitos do titular de dados? Confirmar o tratamento do dado, ou seja, saber que alguma empresa mantém um dado meu em seu cadastro, em seu banco de dados, acessar esses dados e pedir a sua correção, pedir a atualização ou mesmo a eliminação dos dados, quando possível, pedir a anonimização, se for uma medida técnica pertinente, fazer a portabilidade desses dados, né? E a gente já tem uma ideia melhor de portabilidade quando a gente vê a questão dos números de telefone, das contas bancárias, dos empréstimos, né? É na mesma ideia que está vindo a questão da portabilidade dos bancos de dados. O titular também pode buscar informações sobre o compartilhamento, quem a organização está compartilhando os dados, buscar informações sobre o não consentimento e quais as consequências perante o tratamento de dados, assim como revogar o consentimento. E se não houver a observância disso, nós podemos também movimentar uma reclamação para a ANPD, que vai então abrir um procedimento investigativo sobre a empresa. E também podemos pedir a revisão de decisões automatizadas que estejam envolvidas naquela situação do tratamento de dados. Por que todas as empresas e todas as pessoas que tratam dados estão preocupadas com a adequação com a LGPD? Por causa das sanções previstas na lei, que começam a mais leve, como uma advertência, e a indicação de medidas corretivas para garantir o efetivo tratamento de dados, mas multas, e essa sim é pesada, ela pode chegar a 2% do faturamento do último exercício, limitada a 50 milhões de reais por infração. E claro, isso depende do tamanho da empresa e do tamanho do prejuízo causado aos titulares de dados, mas vejam, é uma multa que chama atenção, porque ela é bem pesada. Pode haver também uma multa diária por alguma operação de tratamento que não esteja sendo cumprida a contento, e uma pena que, no nosso entender, às vezes
é tão grave, ou às vezes até mais do que a multa, é a publicização acerca da ocorrência de uma infração LGPD, ou seja, quando a própria empresa tem que vir dizer que ela estava envolvida no incidente de vazamento de dados, o que pode prejudicar em muito a reputação da empresa perante os seus consumidores, o que às vezes é mais grave do que a própria multa. E pode também ser imposto o imposto bloqueio, suspensão e eliminação dos dados e do processamento desses dados como uma medida a proteger os titulares. Essas sanções elas podem ser aplicadas em procedimento administrativo, onde nós vamos ter aí a NPD, o PROCON, que é ligado à defesa do consumidor, ou mesmo em procedimentos com o Ministério Público, como forma de aplicar essas sanções, e podemos ter também através de processos judiciais, como nós vimos no outro módulo de treinamento. Ok, pessoal? Espero ter conseguido passar para vocês esse conteúdo. Estamos à disposição aí para qualquer outra questão que seja necessária e aguardo vocês aí nos próximos treinamentos. Até mais!